Hoje, vamos mergulhar na história real por trás do filme A Freira. Um caso que envolve possessões, exorcismo e até mesmo uma entidade maligna que vai além da compreensão humana. Mas o que muitos não sabem é que essa história foi inspirada em casos reais. Foi um caso tão assustador e tão traumático que as pessoas que vivenciaram esse caso até hoje estão traumatizadas. Tudo começou em um mosteiro isolado nas montanhas, que fica na Transilvânia, na Romênia. O mosteiro de Carta, construído no século XIII, é um local que era servido para paz e devoção. What are you doing? She's standing there. Até que tudo mudou. No início do século XX, relatos perturbadores começaram a aparecer. As freiras, elas afirmavam ouvir passos em corredores vazios e sombras nas paredes, sombras se movendo nas paredes. E também uma presença maligna que as observavam enquanto elas rezavam. Mas o pior estava por vir. Em 1907, uma irmã chamada Victoria foi encontrada sem vida em circunstâncias totalmente inexplicáveis. O seu corpo estava pendurado em uma cruz e a expressão do seu rosto estava congelado, com uma expressão perturbadora. As autoridades locais destacaram aquela situação como suicídio, mas lógico, as freiras que conviviam com aquela irmã Victoria, elas já estavam suspeitando de algo muito aterrorizante. As freiras tentaram convencer os policiais de que algo muito mais perturbador estava em jogo. Porém, as autoridades não acreditaram e não tinha mais como provar que era outra coisa, além de suicídio. Depois do ocorrido da irmã Victoria, as outras freiras começaram a perceber uma entidade maligna e elas descreviam a entidade como uma figura alta com o hábito de freira, porém com os olhos totalmente malignos e com o rosto totalmente desfigurado. Depois de alguns anos estudando as aparições daquela entidade, ela apareceu poucas vezes, porém frisou na mente de todas as freiras que estavam naquele local. E não adiantava essas freiras falar para qualquer outra autoridade que eles não iam fazer nada sem nenhuma prova concreta. Mas pense comigo, não adianta nada um policial intervir nessa situação. Tem que ser um exorcista. E é agora que a história começa a ficar mais interessante. Quando todas as freiras já estavam sabendo dessa entidade, o medo começou a percorrer todos os dias durante a noite, enquanto essas freiras estavam rezando, e a entidade aparecia mais vezes, cada vez com mais nitidez e acontecendo coisas totalmente inexplicáveis, claro, por conta dessa entidade. E agora eu vou explicar para você o porquê que essa entidade começou a tomar força. O nome dessa entidade se chama Valak. Valak não é apenas uma entidade de assombração, não. É uma entidade poderosa que é mencionada nos antigos grimórios. Essa entidade se alimenta de medo e de desesperança, ou seja, daí a explicação do porquê essa entidade começou a tomar força naquele local. Até que um padre, ele foi chamado para realizar aquele exorcismo, e ele relatou que nunca viu uma entidade tão poderosa que estava habitando naquele mosteiro. É história real isso aqui, tá? O exorcismo realizado no mosteiro de Carta é considerado um dos mais aterrorizantes do mundo todo. Durante 3 dias e 3 noites, bispos e padres lutavam contra aquela entidade naquele local. Testemunhas relatam que no auge daquele ritual, quando a parada doida estava acontecendo de fato, elas relatam que vozes ecoavam nos corredores, objetos flutuavam e o ar ficava bem gelado. Nos últimos dias daquele ritual, uma das freiras começou a entrar em transe, flutuar. Que deixou até os padres mais experientes em choque. No último dia de exorcismo, a freira que estava flutuando acabou perdendo a vida. E de fato a entidade foi expulsa, com muito sacrifício.
porém ela acabou dizendo uma última palavra, uma promessa. Foi assim, ela disse que ainda ia voltar. E depois ela saiu e a irmã que estava sendo possessa acabou morrendo. Aquele local está até hoje fechado. O caso foi abafado pela igreja, mas décadas depois o caso veio à tona. E tudo isso que eu falei nesse vídeo está relatado em documentos secretos. Mas óbvio, se você jogar no Google ou então pesquisar de fato sobre esse mosteiro que fica na Transilvânia, na Romênia, de fato aconteceu. Hoje o mosteiro de Carta está entre ruínas, mas muitos afirmam que o local onde aquele mosteiro ele estava de pé há muitos anos atrás ainda tem uma energia muito pesada. Moradores que estão hoje em volta daquele mosteiro que não existe mais, que está entre ruínas, relatam ver algo estranho andando pelas ruas, vozes sussurrando como se alguém estivesse falando com aquela pessoa, mas na real não é nada. Eles relatam todos os dias algo diferente e estranho acontecendo naquele local. E a pergunta que não quer calar: será que essa entidade vai voltar a assombrar esses locais? Então toda vez que você assistir o filme A Freira, lembre-se que não é apenas um filme, é uma história real entre o bem e o mal. E se você ouvir passos atrás de você enquanto você assiste o filme, é melhor você não olhar para trás. Se você gostou desse vídeo, eu convido a você a assistir um desses dois que tá aparecendo aqui pra você, que tenho certeza que você vai gostar e muito. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e recomende esse vídeo para algum amigo seu que quer assistir o filme A Freira. Eu te aguardo no próximo vídeo. Falou, fui!